Fala, concurseiro, concurseira. Boa noite, estamos aqui no nosso segundo episódio Táticos Casts. Eu, Neto, Rubens e hoje nosso convidado especial, Ezequiel, que vai trazer aqui várias dicas de concurso, sua preparação. E é isso aí, sejam bem-vindos e vamos dar início aqui ao nosso segundo podcast. Ezequiel, começa aí se apresentando para a nossa audiência, fica à vontade e aí a gente começa o nosso papo aqui, bem informal, bem descontraído. Pronto, salve, salve pessoal, boa noite. Qual é a câmera 18 aqui? Corta para 18, qual é? Pronto. Pessoal, boa noite, professor Ezequiel por cá, sou policial civil, venho aqui contribuir, engrandecer mais ainda aqui o projeto do pessoal aqui, Táticos, né, que vem aqui somar, né, justamente para essas pessoas que têm interesse em ingressar no serviço público, principalmente na área policial. Né, a gente já tem uma certa experiência aí, pouquinho, mas tem concurso público, já tem algumas aprovações de concurso público, e a gente vai ter aqui, durante a noite, esse feedback, um bate-papo aqui descontraído sobre concurso público, sobre experiência de como estudar para concurso público, trajetória de concurso público, vamos falar aqui de alguns cargos de concurso público, né, que eu já passei, então assim, vai ser bastante engrandecedor para quem tem, quem almeja entrar no serviço público, principalmente nas carreiras policiais. Isso mesmo, gente. Eu vou começar perguntando como foi o teu início na trajetória do estudo dos concursos, né? Como foi teu início? Como foi que tu deu na tua cabeça que tu queria fazer concurso e seguiu nesse caminho? Porque, Ezequiel, tem várias aprovações aqui. Se eu não me engano, mais de 20, né? Mais de 20 concursos públicos, né? Mais de 20 concursos públicos. E eu queria saber como foi que tu inclinou o teu pensamento para fazer concurso público, meu irmão. Cara, concurso, eu sou de origem muito humilde, né? Então, a vida toda estudei em escola particular, né? Ou escola pública, né? Eu até deixo nas minhas aulas, que eu sou professor, e eu sempre falo para os meus alunos como uma forma de estimulá-los a estudar, que eu sou de escola pública, né? Nunca estudei um mês em escola particular. E isso não me impediu, não me obstou de passar em concurso público, de disputar de igual para igual com os demais concorrentes. Né? Não me impediu. Agora sim, tive que estudar mais do que os meus concorrentes que estudavam da escola particular. Mas isso não me tirou, não veio para mim como uma desvantagem, sim como uma vantagem, que aí eu tinha mais garra para estudar. Tem então, mais um incentivo, né, Ezequiel? Mais um incentivo. Então eu sempre deixo claro isso, que quem quer estudar para concurso público não pode olhar para as dificuldades, sim tem que olhar para o ponto positivo da coisa. Então a gente que é concurseiro, os meninos aqui, todo mundo aqui já passou em concurso público, né, principalmente da carreira policial, então a gente sabe que concurseiro é uma carreira sofrida ser concurseiro, né? Uma carreira sofrida. Perrengue. Só que aí a gente tem que transformar adversidades em pontos positivos, né? Em oportunidades. Então, esse é o tchan da coisa, né? E pegando o fio da meada, né, de quando eu comecei a estudar para concurso, justamente isso, porque eu era de origem humilde e por conta disso eu vi que no serviço público era um subterfúgio para eu ascender na vida meritocraticamente, né? Quase não saio, né? Não sai, hein? Então, aos 18 anos de idade, eu comecei a estudar para concurso público, né? Eu trabalhava na iniciativa privada, tinha feito um curso aí técnico no Cefet, e aí... Qual foi o curso? Mecânico, né? E aí eu cheguei ao ponto que, não é isso que eu quero para minha vida, era um cargo bom, digno, mas eu disse, não, eu quero... Carreira policial, eu gosto dessa pegada, né? E aí foi quando eu comecei a estudar para concurso público, aos 18 anos de idade. E aí, logo com um ano que eu estava estudando, com muita relação, dividindo meu tempo entre família e a iniciativa privada, que suga muito, né, da gente. E aí foi quando eu passei, né? No meu primeiro concurso, tinha 19 anos, acho que logo... aos 19 anos, passei para a Guarda Municipal lá de Pacajus, né? Foi o meu primeiro concurso. E aí, de lá... interessante, meu sonho era ser guarda municipal, então eu já estava realizado naquele momento, já tinha passado para guarda municipal. Só que como eu morava aqui em Fortaleza, aqui, né, e para Pacajus é um pouco distante, né, e eu disse, cara, eu vou ver se eu consigo passar no concurso aqui mais próximo de casa, né,
E aí foi quando eu comecei a estudar e saíram vários concursos aqui na região metropolitana mais próximo, né? E eu não perdi a oportunidade, fazia todos os concursos. E graças a Deus, justamente quando na chamada que você fez, que eu já passei mais de 20 concursos públicos, justamente esses concursos de guarda municipal, região metropolitana, naquela época eu passei em todos, né? Passei em todos. E aí quando eu ia avançando nas etapas que eu ia sendo chamado para outros, eu abandonava para deixar a vaga para quem realmente querer assumir, Justo. né? Sim. E aí foi quando aí eu assumi Pacajus, passei aproximadamente quase 3 anos, 2 anos e poucos meses, não me recordo. E aí foi quando eu fiquei pensando, cara, um amigo meu pegou e disse assim, cara, por que não faz um concurso para concurso a nível estadual, vai sair aí, vai sair Polícia Penal. Aí esse cara, eu não tenho capacidade de passar no concurso para nível estadual, não. Aí o cara, você pelo menos tentou, um amigo meu que era guarda municipal. Então, assim, eu tinha uma visão naquela época muito limitada, por conta da pouca idade e Isso tal. é comum, geralmente, quando a gente tá começando, né? E às vezes a gente até que se sabota, né? Isso. Então eu mesmo me limitava, né? E aí esse meu amigo foi lá e abriu mesmo, desvencilhou esse meu pensamento de mim e disse, cara, você pode passar, é só você querer. E aí foi quando eu comecei a estudar para concurso a nível estadual, né? Aí em 2011 foi quando eu fiz o meu primeiro concurso a nível estadual. Cara, eu estudei tanto para esse concurso porque eu não estudava para passar, por incrível que pareça, pessoal. Eu não estudava para passar, eu estudava para não passar vergonha. Você acredita? Eu disse, não, eu quero fazer uma prova, eu quero fazer eu quero ir pelo menos bem. Nem que eu não passe, mas eu não vou passar vergonha, né? Cara, eu estudava demais, tá? Eu não queria nem dormir nessa época. E aí, pra minha surpresa, quando eu fiz a prova, eu acertei todas as questões da prova. Eu não acreditei naquilo, né? Eu cheguei em casa e disse, não acredito que eu fiz isso, não. E aí... Foi nessa época aí que tu até apareceu no outdoor, né? Foi nessa época aí... Foi o primeiro ali, No outdoor, explica aí melhor, porque essa daí eu não... ele foi o 01 do concurso geral. Ah, Foi. Acabou o resultado cara, garoto saindo. propaganda Era. do cursinho. Pra dar foto dele aí toda Fortaleza. Vamos fazer merchandising não, mas legal, viu? Legal. Foi massa. Foi uma época legal. Foi nessa época, até o Capitão Wagner, né? Ele tinha passado, acho que era pra PRF nessa época. Sim, isso, E né? tinha feito até uma pontuação bem 6 expressiva. colocados, Foi. Aí, no outdoor era eu e o Capitão Wagner lá, porque eu tinha passado em primeiro lugar aqui no estado de Ceará pra Polícia Penal, né? Só que aí eu fui chamado na mesma época que eu tinha passado também, né, lá em segundo colocado, lá pra agente de trânsito de Caucaia. E eu gostava daquela época do trânsito. E assim, a Polícia Penal naquela época não tinha o know-how que tem hoje, né? Aí eu fiquei naquela, vou, não vou e tal. E eu gostava de trânsito, eu gostava daquela pegada do trânsito, né? E aí eu disse, não, eu vou, meu coração tá pedindo pra eu ir pro trânsito. Aí eu deixei a Polícia Penal e fui pra ser agente de trânsito, né? Fiquei lá na autarquia de trânsito por 11 anos, né? 11, quase 12 anos agora, eu completei. Saía e voltava, né? Porque lá tem o estatuto lá da agente de trânsito de Caucaia tem uma previsão que você pode pedir suspensão de vínculo, o nome da licença. E aí você assume outro cargo, e aí você tem um período de 3 anos, que é o do estágio probatório, para decidir se você fica ou não. E aí eu saí umas 3 vezes e voltei, cara. Tentava sair, mas sempre voltava, né? Essas tuas idas e vindas aí, quais outros concursos? Tu, de certa forma, abandonou a MT, né? Que é a MT Caucaia, né? Para assumir qual outro concurso? Pronto, a primeira vez que eu tentei sair lá da autarquia de trânsito de Caucaia foi justamente na época que eu passei para o CFOPM, né? Aqui do Ceará, né? Para tenente. Ó, pessoal, eu disse aí, tem uma lista gigantesca. Só aqui ele já falou uns 7 que ele passou. Vamos contar aqui até o final do programa, ele vai contar os 20. Viu? Pois é, e aí, cara, acabei que passando nessa turma de 2016, eu acho que o concurso foi de 2014 para 2015, eu não lembro. E eu fui o 16º colocado nesse concurso, né? Muito bom. E eu passei 6 meses lá. Inclusive, foi o período que logo a gente está até conversando com o meu irmão, que hoje ele é policial militar também, e ele tinha passado para soldado. E aí eu ficava levando ele para a ESP, né? Que era dando aquela força, né? Dando aquela força para ele não vacilar durante o curso de formação, a última etapa, né? E aí eu tava também vendo se realmente eu me adaptava ou não
ao cargo de oficial da Polícia Militar. E eu passei 6 meses estudando, vendo aquela possibilidade de ingressar numa carreira que é uma carreira brilhante, pessoal. A oficial da Polícia Militar, a Polícia Militar em si, né? Do soldado ao oficial, todo mundo tem sua importância, todo mundo tem sua função. Cada cargo tem sua competência. Agora, o mais importante é o cabo na Polícia Militar. Cabo é o mais Aí importante. tem aquele ditado, cabo é cabo, né? Cabo é cabo. Dois aqui, né? Só que tem 3, que eu ainda me Três. sinto cabo, ainda tem a força do cabo. Só não tô mais na corporação. Né? Tá certo. Fui titã, né? Pois é. Mas um excelente concurso mesmo de oficial. Ah, oficial, excelente concurso. E aí eu vi que, cara, aquilo eu gostava muito, mas não era que eu queria seguir a minha vida, né? Porque eu tinha em mente, não, eu vou buscar agora o céu é o limite. Depois que eu saí de guarda municipal, isso, o céu é o limite. Então eu vou buscar o que eu acho que eu quero pra minha vida. E eu, oficial da Polícia Militar, eu fui lá, vi que, apesar de ser uma carreira brilhante, não era aquilo que eu queria naquele momento da minha vida. Então, pedi baixa lá do oficial da Polícia Militar, passei 6 meses lá, voltei para o Autarquia de Transcalcaia. Aí... Nessa, Mas... na época do curso de formação, tu teve de pedir baixa também da MT? Uh-uh. Ou foi licenciado só para ir pro curso? Sempre foi licenciado. Sempre foi licenciado. Eles só pedem a exoneração de fato depois do término do curso de formação. Porque o curso de formação ele é uma etapa do concurso. Sim, mesmo para oficial. Agora teve alteração do estatuto, né? Exato. E aí você já, o soldado entra com praça especial, né? Na soldado e tal. E o oficial lá é outra pegada, né? Mas na minha época não era. Você era alunozão mesmo, você não tinha nenhuma segurança jurídica. Não tinha. Se você faltasse por um acidente, por alguma coisa, era arriscado você perder o curso, né? Então, lá eles exigiam só que eu tivesse uma licençazinha que eu pudesse ir e que não atrapalhasse. E lá eu passei 6 meses. Aí depois, quando eu pedi baixa lá do CFO, voltei para autarquia, né? E não aí, consegue largar de jeito nenhum, né? não consegue. Aí logo em seguida eu fui chamado, nessa época eu fui chamado para mais 2 concursos, né? Fui chamado para técnico do MPU, fui lá na Procuradoria da República em Brasília e fui chamado. Também, lá? Não, cara, lá foi engraçado. E lá eu fui nomeado, né? Fui nomeado, meu nome tá no Diário Oficial, quem tiver curiosidade de ver. Mais um, pessoal, mais um pra pesquisar, viu? E aí a posse estava programada para segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, eu liguei pro RH lá e disse, cara, bota meu nome aí, tira meu nome desse negócio aí que eu não vou não. Vou dar a vaga para quem, chame outra pessoa, dar uma vaga para quem realmente vá. Porque eu vi que, apesar de ser um cargo brilhante também, mas, assim, o custo-benefício, naquela época, não valeria a pena. Não valeria a pena. E também tinha a questão da função. Cara, não gosto de, assim, aquela função administrativa zona, burocrática, não. Eu gosto de um negócio dinâmico, tá? Sabe? Eu gosto de horas administrativo, hora uma parte operacional. Eu gosto dessa pegada. Então eu não me via atrás de um birô todo dia, de segunda a sexta. Aí eu disse, não, cara, isso vai pesar pra minha vida, isso vai me atrapalhar na minha vida de concurseiro, porque eu vou assumir novas atribuições, novas competências, e aí isso vai me... Então, resolvi abrir mão. Foi um cargo que eu sofri pra caralho, estudei muito pra passar, mas mesmo assim, pesou nessa hora. Uhum. E aí foi logo em seguida, aí pedi exoneração, né? Não tomei posse. Então, nesse cargo de técnico MPU. E aí foi quando a Polícia Civil daqui do Estado do Ceará me chamou para escrivão, né? Em 2016. E aí eu era da primeira turma, fui logo pro curso de formação, fui logo nomeado e empossado. Passei 1 ano na Polícia Civil do Ceará. E aí, cara, eu era muito realizado como policial civil e como escrivão da Polícia Civil, que é uma função, a gente tem até uma forma de falar que o escrivão na delegacia é como se fosse uma mola mestre, né? Ele conduz os trabalhos da delegacia, né? Ele faz ali a intermediação, né? Os caras são fora de série. É um trabalho muito, muito, muito técnico e louvável. Sim. Que os escrivães de polícia fazem, executam. Então eu passei 1 ano lá, só que aí eu gostava mais daquela parte operacional. E o escrivão de polícia, em regra, ele é mais burocrático. Apesar Sim. de ser policial, ele ir para as operações, mas ele é mais burocrático. E eu queria mais aquela parte da rua e tal. E aí eu acabei não me adaptando àquela rotina de cartório. Tentei ainda ver se eu conseguia ir para um operacional, mas naquela época, como a necessidade era muito grande de escrivão, eles não me permitiram, né? Então eu tive que... O delegado achou um escrivão bom, ele não solta de jeito nenhum. Mas o cara que já passou, né? Eu já tinha passado mais de 20 concursos já. Não, então eu acabei que
acabando de pedir exoneração. Mais uma vez, voltei pra autarquia. Lá Não, vem, nessa- aí, sabe, lá vem um cachorro de novo. Volta o cão É, arrependido. o cão arrependido. Filho pródigo. Mas nessa época aí dessa tua primeira, porque tu já passou a segunda vez, né? Atualmente tu é PC, né? Agora é inspetor. Eu sou inspetor de polícia. Aí dessa primeira aí que tu era escrivão, tu passou quanto tempo lá? Um ano, aproximadamente um ano. E aí pedi exoneração, voltei pra autarquia de trânsito de Caucaia. E aí lá comecei aí voltei a estudar de novo para concurso público, e aí eu comecei a faculdade de Direito, né? Eu não era formado em Direito. E como eu tinha alguns sonhos a realizar em concurso público, eu disse, não, para mim eu tenho que fazer a faculdade de Direito. Foi quando eu comecei a exercer a faculdade, fazer a faculdade de Direito. E aí, agora no ano de 2021, aí comecei a estudar para delegado, né? Comecei a estudar para delegado. E no ano de 2021, eu comecei a fazer prova para delegado. E eu tive aí a oportunidade de fazer concurso para delegado da Polícia Federal, meu primeiro concurso, né? Não passei por conta de uma questão. Eu passei uma semana aprovado na polícia, para delegado da Polícia Federal. O gabarito preliminar saiu, felizão, tinha feito 94 pontos. E aí, quando saiu o definitivo, eles mudaram. Anularam umas questões e mudaram o gabarito de uma lá. E nessa mudança do gabarito, eu Acabou saindo. Né? acabei saindo, ficando com 92, né? Perdi uma questão. E aí, mas Deus sabe todas as coisas, né? Então, continuei cabeça erguida estudando. Acho que um mês depois, eu fui fazer o concurso para delegado lá do Rio Grande do Norte. Lá, graças a Deus, eu passei para delegado do Rio Grande do Norte. E estou aguardando a convocação. Né? Nessa tua aprovação agora do Rio Grande do Norte, que até tu tinha comentado anteriormente com a gente, lá eles exigiram também a prática policial ou prática jurídica? Não. É diferente, foi igualmente o concurso anterior para delegado aqui. Isso. Hoje no cenário nacional, né? As polícias dos estados, eles variam muito a questão de exigência de prática policial e prática jurídica, né? Então vai ter estado que vai pedir, tem estado que não vai pedir. Tem estado que pede 3 anos, como a carreira de magistratura e dos membros do Ministério Público. E tem deles que pedem 2, né? Aqui no Ceará é um dos exemplos que pedem 2 anos só, não pede 3, né? E aí lá no Rio Grande do Norte ele não pede nada, ele só quer que você seja bacharel. E essa alteração aqui do Ceará, para deixar bem claro, foi depois do último concurso, né? Sim. Porque no concurso anterior não teve essa exigência. Inclusive, só tem uma ter bacharel delegada, se não me também. engano, passou com 19 anos, né? Foi a Indirana, né? Isso. Cara, Faltava- eu quanto a esse ponto aqui, eu não sei vocês, eu até pedi a opinião de todos, né, mano? Do professor aí, do Ezequiel, principalmente, que é o cara que já tá aprovado nesse concurso, mas eu tenho uma questão minha de não conseguir compreender essa exigência da prática jurídica pro cargo de delegado, assim. A prática policial, eu acho que ela se aproxima mais, na minha opinião, do cargo, né? Mas eu tenho essa ressalva. Eu, por mim, assim, pelo que a gente vê do cargo, pelo que o cargo se exerce lá, talvez a atividade policial seja interessante você ter o requisito. Agora, eu não sei se seria realmente necessário para o cargo, porque, por exemplo, você entra saudade de polícia e crítica minha, né? Aceita opiniões contrárias, que é um cargo que você vai para a rua direto e você vai aprender a ser policial na rua. Né? E o cargo de delegado, a gente sabe que queira ou não queira, tem mais a proteção ali da delegacia, né? O delegado tem uma atividade externa, obviamente, né? Todo delegado tem aquela atividade externa, mas também tem uma atividade muito interna, que é favorável para qualquer bacharel em direito, não estou desmerecendo a carreira, né? Mas o que é que tu acha dessa situação da exigência? Porque isso é nítido até nos concursos, né? Tem um que pede, tem outro que não pede, tem um que pede atividade policial, outro pede atividade jurídica, né? Então, assim... Na verdade, eles deixam aberto, que no caso, para quem já é policial militar, policial civil, policial penal, que o cara não tem como ter... Só Sim. puxando aqui o gancho. Que o cara não tem como ter aquela prática jurídica de ir lá e advogar por conta do impedimento legal, eles deixam aberto. Isso no concurso da Polícia Federal. Que aí pode vir o advogado, um assessor jurídico, que adquiriu a prática jurídica, mas também pode vir o policial, que adquiriu a prática policial, a atividade policial. Beleza. Aí
Eu entendo Ela- isso aí, mas o que eu tô lhe dizendo é pela natureza do cargo. E o professor pode até me falar assim do que é que acha disso aí. Porque o que é que eu acho? Você vai fazer um concurso para requerer uma prática jurídica, beleza, você vai lidar ali com o advogado, vai ser uma das partes que está julgando o processo e o juiz tem que ser isento, ele tem que, no mínimo, entender como é que funciona aquela questão do judiciário, daquele trabalho. Né? Defensor público, precisa de prática? Obviamente, você vai fazer uma, né? Em que pese, né? Algumas defensorias também ainda não ter, né? Não sei se como é que tá hoje em dia, porque realmente eu estou um pouco fora do mundo do concurso. Eu sou o ponto fora da curva aqui do podcast, viu, Ezequiel? Eu estou um ponto fora da curva. Eu saí do concurso público e vim para atividade privada, para advocacia, e por isso que eu faço algumas críticas aqui, às vezes posso ter alguma falha aqui na questão. Promotoria, você vai sustentar oralmente, você tem que fazer o papel do advogado, então você tem que ter a prática jurídica. Agora, efetivamente, o delegado de polícia, que vai ser ali realmente um analista da circunstância flagrancial, analista da investigação, na minha opinião, talvez o mais adequado seria realmente a atividade policial, mas não necessariamente deveria existir no cargo. O que é que tu acha sobre disso daí? Tu tem alguma opinião sobre essa situação? Bem, a prática jurídica, ela na minha visão, né, na minha opinião, a prática jurídica, eu acho que ela é de suma importância. Vamos dizer que ela seja essencial? Não, talvez não seja essencial, mas é importante? É. Por quê? Vamos lá. A carreira hoje de delegado de polícia hoje, ela tem uma regulamentação nacional, né? Tem uma lei, a lei 12.830, ela regulamenta hoje a carreira de delegado. Então, nessa lei, ela diz que o delegado de polícia é uma atividade jurídica, certo? Então, a partir do momento que ela traz esse ditame de uma atividade jurídica, ela requer conhecimentos jurídicos que o operador do direito, no caso lá o policial, o operador do direito policial, ele vai ter que ter. Então a prática jurídica justamente vem robustecer a atividade jurídica daquele policial, né? Então você vê que no dia a dia no dia a dia de uma delegacia grande, uma especializada, vamos dar exemplo, tipo a Draco, hoje aqui no estado de Ceará, a DENARC, né? São delegacias que eles lidam diariamente com um público de infratores e de seus respectivos advogados que o delegado ali despacha diariamente com esses caras. Então, a prática jurídica é essencial, é indispensável para esse operador do direito policial, porque justamente ele vai lá despachar com eles vários incidentes processuais, né? Hoje o inquérito policial, a doutrina mais moderna, ele diz que o inquérito policial ele serve como, apesar de ser inquisitório, uma fase inquisitória da persecução criminal, ela é uma fase que garantidora dos direitos fundamentais. Isso. Então, um bom operador do direito, ele vai velar, né? Ele vai velar pela garantia dos direitos fundamentais do preso, né? Então, a prática jurídica, ela vem robustecer, ela vem abrilhantar essa atividade policial. Agora, você pergunta, é indispensável? Não. Ela é muito importante, mas o bacharel do direito, ele pode adquirir essa prática no dia a dia. Mas aí quando o Estado ele pede isso, é como ele já quisesse que o policial, o delegado de polícia policial, né? O delegado de polícia é um policial, né? Isso. Quando o delegado de polícia ele já chegue pronto, né? Tipo assim, no primeiro dia ele já esteja pronto para qualquer expediente atinente à atividade policial de delegado. Mais ou menos essa pegada da coisa. Excelente, Excelente. Bom da nossa conversa é isso, né? A gente vê os pontos de vista, porque eu digo como advogado agora, realmente a gente despacha muito com o delegado. E aí, às vezes, realmente o nível do delegado faz a diferença para a proteção dos direitos dos nossos constituintes, né? E até para proteção, porque eu trabalho muito na defesa dos policiais, até mesmo para proteção do flagrante, né? Das circunstâncias que envolvem ali. Temos a lei de abuso de autoridade também. O meu ponto de inflexão aqui é porque, justamente por conta das divergências que existem, né? Seria atividade policial? Seria atividade jurídica? Qual seria ali realmente o critério? Posso até estar equivocado aqui, mas tem aquela corrente agora que o delegado ele é o primeiro a fazer a análise de certos crimes, né? Sim. O crime, o roubo lá, a bagatela,
situação da bagatela, tem algumas correntes que advogam que o delegado, ele deveria ele mesmo Pode fazer aplicar, né? a aplicação do princípio para já tirar do judiciário, né? Para não pesar no judiciário. Beleza. Massa. É uma doutrina moderna, né? Pegando o gancho, é uma doutrina moderna. Ainda não, infelizmente, né? Infelizmente, ainda não é majoritária essa doutrina, né? Então, mas tem alguns estados já que se inclinam, né? Principalmente os órgãos ministeriais, né? Do Ministério Público se inclinam a apoiar a essa aplicação do princípio da insignificância pelo o delegado de polícia, né? Justamente por conta disso, porque por ser uma carreira já jurídica, reconhecida legalmente, né? É o conhecimento técnico necessário para a aplicação desse princípio, e aí vem a finalidade da aplicação desse princípio em sede policial é justamente obstar, né, todo o aparato, a mobilização do aparato judicial, todinho para quando chegar lá no final, o magistrado diz, não aplica o princípio da insignificância e acaba o processo aqui. Então, para não ocupar... Às vezes chega no Supremo, a máquina né? pública, né? Não ocupar o Estado, né, o Poder Judiciário, que já é assoberbado, já é engarrafado, você vai ocupar com um negócio aqui que poderia ser finalizado aqui, em sede policial. Isso. Então, hoje já é uma doutrina forte, né, uma doutrina forte que pede a aplicação do princípio da insignificância em sede policial, por conta aplicação do delegado de polícia, mas infelizmente não é a majoritária, mas é uma tendência. É uma tendência. Assim como a doutrina também da dispensabilidade, né? Que diz Isso. que o inquérito policial é indispensável, Uhum. né? É uma tendência da É doutrina. a mesma forte. pegada. A galera que advoga justamente para a aplicação do princípio da insignificância também, eles entendem que sim, o inquérito policial hoje ele é indispensável. Indispensável. Porque hoje a regra é que ele é dispensável, né? Mas aí justamente esse pessoal defende que a indispensabilidade Sim. do inquérito policial, porque você vê que no dia a dia, a gente que trabalha na seara policial, a gente sabe, no dia a dia, e você muito mais, né? Que a gente que advoga, né? Tá direto em contato com isso. Hoje, praticamente, o Ministério Público não oferta uma denúncia sem um inquérito policial. Né? Não Isso é oferta. realmente a base. Então, você vê que não é nem porque eles não queiram, é porque eles não têm um aparato, apesar de juridicamente poderem investigar, mas eles não têm o aparato para fazer essas investigações. Como é que eles vão colher indícios de autoria e prova da materialidade se eles não têm um aparato para isso? Tem que recorrer às polícias judiciárias mesmo. Exatamente. Aqui no estado do Ceará, só nos órgãos do Ministério Público de Investigação mais sofisticado, GAECO, no INC, né? Que são algumas infrações pinçadas, assim, são segmentos, né? Segmentos, geralmente casos que têm uma repercussão funcional também, né? Umas investigações funcionais, né? Realmente assim. Tem até uma novidade que tá para sair aí, que é a polícia ministerial, né? Do Ministério Público. Contudo, pelo que eu vi, ela vai ser voltada para fazer a segurança pessoal dos promotores de justiça, dos A procuradores. ideia do Procurador-Geral da República, né? Que não, ela não vai... Olha o cargo aí, gente, hein? Olha mais um cargo vindo. Ou mais um concurso para aprovar. Inclusive, hoje já tem, né? O cargo técnico de segurança de transporte, né? O técnico de segurança de Que transporte paga muito bem, né? paga muito Excelente. bem. Ele é uma atividade que é exercida no âmbito do Poder Judiciário, né? Mas aí a galera tá adaptando aí para os cargos de Ministério Público, né? Só que eles querem o quê? Transformar em polícia mesmo, oficializar em Porque polícia. o técnico de segurança do transporte, ele era um concurso de nível médio que tinha uma única exigência, que era a habilitação categoria D. Exato. E para fazer, que o nome leva técnico de segurança de transporte, o cara imagina que vai ser ali só Ser para motorista. ser motorista. Mas o cara vai Ou fazer então a atividade... ajeitar, né? transportar a documentação do documentação. judiciário, mas não é. O cara vai fazer o serviço ali de segurança do magistrado. Exato. Ele tem um porte funcional, porte de arma funcional. Aí eles estão mudando a nomenclatura, né? E fazendo essa adaptação para o Ministério Público. Tem que passar por Pronto. questão Ezequiel, legislativa. mudar um pouquinho de assunto. Tu já Vamos. falou da importância lá da não sabotagem, né? Que infelizmente a gente, como você falou, né, se auto-sabotou, principalmente no início dos estudos. É importante hoje que o concurseiro, né, saiba que ele é capaz, não tem mistério.
Eu, inclusive, até fazer uma brincadeira, né? Ezequiel, qual é a fórmula mágica para passar em 20 concursos? Não tem. Ou tem? Eu É queria sentar até... a bunda na cadeira e estudar? Rapaz, a bunda cadeira, bunda na cadeira hoje, ela é uma fórmula que não é ultrapassada nunca, né? Hoje o pessoal aí tende a ofertar aí Mentorias? mentorias e tal, e algumas até ofertas mirabolantes passam em concurso público, mas a horas bunda cadeira não É infalível. é É infalível, infalível. né? Às vezes assim, eu sou mentor, né? Eu tenho minha mentoria para concurso público, carreira policial, e eu sempre falo, a gente tem algumas estratégias, tem técnicas de estudo que potencializa, que te impulsiona frente aos teus concorrentes. Tipo, você vai fazer mais em menos tempo. Porque tempo é um ativo que o concurseiro não tem. Então, sempre o concurseiro está correndo atrás do tempo, né? Ele está tentando fazer mil e uma coisa e fazendo render aquele tempo, E né? geralmente ele já trabalha também, né, Ezequiel? É, Passa o dia trabalhando. com certeza. Eu acho que o diferencial é como você falou, né? Porque eu acho que tem muita gente que quer começar a estudar para concurso e começa perdido. Né? Sim. O primeiro erro que eu acho que eles cometem, né? Primeiro erro, por exemplo, eu quero começar a estudar para concurso, primeiro erro é não criar um cronograma. Sim. Né? Ou seja, quando você começa o dia e não sabe o que você vai fazer, ou seja, o que é que eu vou estudar hoje? Né? Acaba que o que é que eu vou estudar? Como ele não se preparou, Se perde. acaba que fica perdido. É por isso Entendeu? que a gente está Por aqui isso para que- poder ajudar essa pessoa que está perdida. Com Né? certeza. E Com certeza. como a gente Trazendo- falou, não existe fórmula mágica, mas existem estratégias, né, que pode potencializar o estudo e chegar na sua aprovação. O nosso- Nas minhas aulas eu sempre falo, durante a aula, a importância de o concurseiro hoje, ele assumir uma carcaça, uma couraça de profissional. Então hoje não dá para passar em concurso público, hoje você sendo amador. Sim. Tá? Diga-se, traduza amador. Amador é aquele concurseiro que pega um livro ou uma apostila, que ele não sabe nem quem fez essa apostila, começa a estudar de forma aleatória, sem ter um planejamento, sem ter uma estratégia de como vai executar aquele planejamento. Então, se você não fizer isso, você vai sucumbir durante toda a sua preparação, porque a preparação ela é longa, o edital ele cobra muita coisa, mas nem tudo que está lá vai cair na prova. Então, quando você pega ali o feeling de um especialista em concurso público, você acaba que cortando o caminho. Você encurta o caminho, porque a gente sabe que quem já estudou para concurso público sabe o quanto é difícil você ver aquele mundo de coisa para estudar, você não sabe por onde começar, quando vai terminar, se vai dar tempo, bate logo aquela Isso. insegurança, né? Sim. E o aluno hoje que estuda para concurso público, que assume essa postura de profissional, ele vai acabar que tendo método, estratégia, planejamento, são palavras-chave que vão conduzir. Ele tem que saber o que ele vai fazer na semana que antecede a prova Isso. dele, cara. Isso. Eu ensino meus alunos a ter previsão do que ele vai estudar na segunda-feira que antecede a prova. Isso. Ou seja, você, daqui a 3 meses, 4 meses, você já tem que saber naquela semana que você vai estudar. Ah. Isso é planejamento. Esse é planejamento. Então você não se perde, você executa, lá no final, a prova. E uma coisa que o aluno também tem que colocar é que dentro do planejamento dele, de estudo, tem que ter o planejamento que, dependendo da carreira que ele queira seguir, que se for uma carreira policial, vai ter o TAF. Sim. É. Porque Exato, tem tá. muito, o que acontece muito aí, principalmente com o curso de PRF e IPF, é que o cara vai, come todo o material, o cara fecha a prova, quando vai lá fazer o Esse teste físico, Só faz 2 barras. A prova é às vezes não faz nenhuma. Esse último concurso da polícia agora teve muita gente ficou reprovada. No Cerca de mil, Mais de mil mil candidatos. Também, Mais de Polícia 1000. Civil também, né? Mais de 1000 ficaram da PM, eu realmente fiquei muito surpreso. Porque Mas o pessoal como tá ele falou, falando. O da Civil, o da Polícia Militar também teve a questão da Covid, a gente tem Isso. até muita causa envolvendo a isso, mas beleza, a tendência é aumentar, mas realmente em todos os concursos a gente vê o nível de Inclusive, reprovação muito grande, não só nessas etapas, né? inclusive quem está estudando para o próximo agora, que a gente está com o edital aberto, né? 1000 vagas aí para a Polícia Militar. O TAF vem, O TAF deu uma pioradazinha, viu, pessoal? TAF vem pesado agora. Estudo de manhã, São 6 corra à barras, né? noite. Não, deu uma piorada aí. Depois a gente vai fazer um podcast só para falar do edital. Vamos trazer Pra um gente- profissional de educação física aquir para dar as Ele dá dicas de dicas de como vocês se preparar para não exatamente. chegar lá e ter a surpresa. Cara, olha, é incrível. Passar em concurso público de carreira policial, porque eu sou professor de carreira policial, né? Então,
eu sempre dou aula para essas carreiras. Então, eu sempre falo nas minhas aulas a importância de você observar todo o edital. O edital é a regra do jogo. Geralmente na sala de aula, 100, 80 pessoas, 50. Eu pergunto, cara, alguém aqui levanta a mão, quem já leu o edital todinho? Cara, o pessoal fica olhando pro outro assim, ninguém levanta a mão, levanta às vezes um ali, meio tímido e tal, num universo de 100, 80 pessoas. Aí você fica, pô, irmão, você vai entrar pra fazer um concurso público, você vai estudar pra um concurso público, você não leu nem o edital, nem sabe a regra do jogo. Pronto. É como se você entrasse numa partida de futebol sem saber As o regras. as regras, né? o que é o impedimento, quando é que faz gol, Exato. entendeu? Vou atacar pro lado errado. Entendeu? Então, assim, é incrível. E isso é importante, porque aí lá você vai saber, na regra do jogo, que é o edital, você vai saber quais são as condições capacitantes, incapacitantes, se você tem uma doença, se você tem alguma deficiência que pode, em vez de concorrer Sim. com a ampla concorrência, você vai Isso. para concorrer com o pessoal Exato. da PCD. PCD, né? Se você. Altura Quais são as também. matérias. Tem gente que nem tem altura e É, nem pergunta no altura, edital. Não... as matérias que caem. Geralmente o pessoal imprime só aquela parte das matérias que começa a estudar, né? Mas tudo isso é importante. A parte da saúde, né? A parte física. Cara, a parte física é uma das etapas mais importantes que estão reprovando como tá a objetiva. E uma coisa que para quem não sabe, o examinador, ele marca às vezes o exame 7 horas da manhã, às vezes marca às 17 e às vezes marca o meio-dia. Meio-dia. Tem cara que Nosso chega... solzinho. Meu primeiro TAF em 2010 eu fiz 1h30 da tarde, nunca esqueço. Cara, Na pista é de atletismo da É UFC. tão importante essa questão do edital. Eu vou te dizer um caso aqui que eu tenho concreto, sabe? Graças a Deus consegui reverter, né, no tribunal. A gente está já para fazer o cumprimento de sentença no próximo CFO Bombeiro. Mas eu tenho uma cliente que, por conta de uma raiz do dente, raiz residual, ela foi eliminada do concurso. Entregou o atestado, né? Você tem que fazer uma radiografia da arcada dentária. E ela tinha uma raiz no dente. E tinha lá previsto no edital uma raiz do dente. Se ela tivesse ido um dia antes de tirar a radiografia e tirar essa raiz, ela não teria tido a dor de cabeça que tá com duas etapas na frente, ela não conseguiu fazer o CFO. A gente conseguiu comprovar que essa raiz, utilizando a legislação, utilizando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, que ela tirou a raiz residual no dia seguinte da entrega dos exames, que ela descobriu nos exames, e que a gente usou uma tese jurídica lá e a gente conseguiu readaptá-la, mas ela perdeu 3 convocações. Pensa em salário que ela está perdendo, pensa na carreira dela, ela já era para ser capitã do bombeiro agora. Entendeu? E aí, porque não leu um edital, porque não se atentou para uma regra ali específica do caso, ela teve esse São essas prejuízo. coisinhas aí que eliminam a pessoa. Aí você fica imaginando, cara, o que é que a raiz residual do dente vai interferir na atividade lá dela? Mas tá no edital, né? Mas tá lá. Tá lá no Tá edital. lá no edital, Se teve a dor de preparar. cabeça. É uma regra que eu reputo, uma regra que não tem realmente sentido de existir hoje em dia, sendo que você consegue. É como colesterol. Se você for fazer o exame médico e teu colesterol der alto, amanhã tu não comeu gordura, teu colesterol vai dar regulado. Então essa tese foi o que a gente utilizou. Mas realmente ela tem uma dor de... Olha, são 2018 eu entrei com essa ação. A gente está em 2022, não teve cumprimento ainda. Então ela tem 4 anos de prejuízo aí. 4 anos de prejuízo. De um concurso excelente que é oficial do bombeiro. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Ezequiel. Tu falou que a gente já perguntou como foi teu filho para estudar para concurso público, né? Inclusive você falou que veio de origem, né? De origem humilde, inclusive nós também, né? A gente contou nossa história, principalmente o Neto aqui. Então é a prova que estudando e, né? Você consegue mudar de vida estudando. Sim. Mas eu queria saber qual foi o feeling, né? Quando foi o que deu start para tu ser professor. Não, por exemplo, tu chegou em casa e falou, não, agora eu quero ser professor. Agora eu quero dar aula. Ou foi naturalmente, né? Foi passando nos concursos, começou a fazer Eu vou mentoria. complementar aqui. Foi natural ou tu decidiu? E Agora como eu é quero que ser tu tá professor. fazendo aí, pra dizer pra galera que tá em casa, achando que não dá, como é que tu tá fazendo pra trabalhar, tá, na tua carreira,
ser professor e ainda estudar para concurso. E ainda Tem a mentoria, né? Mentoria, Tem a mentoria. mentoria. Igual o pai do Ainda tem Cris. a vida particular, né? Já que a gente Porque o cara falou... também não pode esquecer que Tem a, a vida além de particular. tudo, tem a vida verdade. Já que ele falou da mentoria, eu vou fazer um Tem parênteses que que eu fazer já amor assisti. também, né? O cara tem que fazer amor. Já Temos tive a aqui um honra. aluno, né, do... Já tive a honra de assistir a mentoria dele, já. Ah, é. Excelente. É. Então, já assisti a mentoria. Daqui a pouco ele vai pedir um autógrafo aí, viu? Excelente mentoria. Obrigado. Falar nisso. Cara, a pegada de ser professor foi assim. Eu comecei a estudar para concurso público, né? Eu acabei de tanto insistir nos cursinhos de Fortaleza, eu acabei ficando conhecido pelos professores, né? Que eu era um cara, eu era muito esforçado, né? Eu queria passar, então eu ia para os cursinhos e tal. E aí comecei a fazer amizade com os professores. E aí os professores viam que eu era muito estudioso e tal, e começaram a me convidar, né? Para dar aula junto com eles, né? E aí eu disse, não, professor, por enquanto eu não posso, porque eu estava estudando, né? E assim, querendo ou não, quando você começa a dar aula, você tem que se programar, tem que se planejar para dar uma boa aula, você tem que estudar, tem que se dedicar. E aí acaba que os alunos, quando gostam da sua aula, ficam te solicitando para as próximas aulas, e aí você acaba se envolvendo, quando você menos espera, seu tempo tá todo preenchido com aquilo. Então eu fiquei postergando. Quando foi um certo dia, eu recebi um convite, né, da tia Lid, que ela é uma das donas lá do Prime, né? E aí a tia Lídia, Ezequiel, venha fazer parte com a gente aqui. Você pega poucas aulas para não te atrapalhar nos estudos para concurso público, né? Que até hoje eu sou concurseiro, não abri não. Então... Qualquer hora pode voltar para MT Calcaia, hein? Não quer voltar mais não. Mas gosto demais, deve ter. Bora no meu coração. E aí, cara, eu disse, não, eu vou bancar essa missão. Vou lá. E aí, cara, me apaixonei, né? Comecei a dar aula, né? No primeiro dia você fica meio tenso, porque porrada de gente olhando pra você, você fica com medo de passar vergonha. Tem aquele aluno lá que... Aquele pentelho, né? Que fica... Aquele lá igual esse aqui, Mas chega lá e já sabe mais do que o professor. tá lá só pra bater o ponto mesmo, só pra dizer, ei, cara, eu vim hoje. Eu vou só testar ele. Hoje eu você testo sabe ele. mesmo, né? Hoje eu testo. Mas graças a Deus foi dando certo. E aí, até hoje, né? Pretendo continuar, lecionar. Vou expandir mais meus projetos e tal, mas tudo no tempo certo, né? A gente vai com planejamento, a gente vai executando. Mas é muito bom, cara, dar aula para concurso público. Porque dar aula para concurso público, você consegue ajudar as pessoas a passar em concurso público. Realizar o sonho dela, né, então a minha missão todo dia, cara, quando eu vou dar aula, é mudar a vida das pessoas, pelo menos a visão dela frente a essa carreira de concurso público. Então, geralmente, eu tenho um feedback muito bom, muito positivo, né? Eu termino a minha aula, o aluno vem, professor, o senhor mudou minha vida, meu modo de pensar como estudava concurso público. Então, aquilo, cara, é muito gratificante, que você vê as pessoas passando concurso público, como agora para soldado da Polícia Militar, e os caras vêm com feedback, professor, passei, obrigado pelos seus ensinamentos e tal. Isso, o senhor tem uma parcela muito importante nessa minha aprovação. Cara, isso daí, isso aqui é o pagamento, cara. Isso aqui é o pagamento, entendeu? Então, assim, isso te motiva a melhorar, né? A melhorar e tentar ajudar mais pessoas, né? Inclusive, o meu cunhado, né? Que é até teu aluno aí, o SD Duarte lá. SD Duarte. É do 40, né? Duarte, que a prova tá estuda e assiste o podcast. E não esquece de dar like lá no podcast, viu, velho? Na coxa. Pois é, e ele, cara, é um dos meus alunos, né? Ele desde 16 anos de idade, cara, que eu botava ele pra estudar. E assim, ele no começo foi levando na brincadeira e tal. Com 16 para 17 anos, ele fez o primeiro concurso da Polícia Militar para soldado. Só que aí eu sabia que não dava para ele, porque tava verdinho ainda. Tava verdinho e tal. E a questão da limitação de idade. De idade e tal. Mas eu botei para ele fazer a prova, para ele sentir a atmosfera da coisa. Cara, nessa situação aí, seria até frustrante do cara passar e nós não ficar na idade, né? Pois é, e aí o que aconteceu? Ele passou muito perto de passar. Ele viu que o negócio dava pra ele, né? Sentiu o gostinho. Sentiu o gostinho. Aí ele começou a estudar, levar a sério e tal. E eu sempre ajudava com curso, com tudo, né? E eu era o mentor do cara, né? Eu estabeleci estratégia e tal. Não deu outro, ele completou 18 anos, passou pra Polícia Municipal de Eusébio,
né? E o segundo concurso que ele fez, ele fez 2 concursos, passou nos 2. Polícia Municipal Pai de Eusébio. Vai e- puxar o irmão, né? O cunhado, né? E ele É. quer fazer direito, viu? Fiquei feliz. Vai Ele falou, fazer "Não, direito. vou começar Justamente direito." influência, né? Eu falo muito pra ele, cara, tu tem que fazer direito e já Não, é aquela Cara, história, conselho já tracei ajuda, os planos dele nos próximos anos. É o mentor, mas mentor é outro, né? Mas Conselho mentor é outro. ajuda, o exemplo arrasta, velho. Cara, Você tem que ter era exemplo isso, era isso que eu ia dizer. O interessante é que a gente fala aqui, a gente fala entre a gente como o estudo transforma a vida, né? E essa parte que tu faz, e mostrar que é capaz, tendo essa história que tu passou pra gente aqui, que estudou em colégio público, né? Que teve aí as suas dificuldades, a gente, todo mundo aqui. Aqui eu digo, todo mundo, ninguém aqui é filho de rico, né? Não desmerecendo ninguém, porque todo mundo aí é capaz, mas a gente que é sofrido, a gente tem que realmente ralar e o caminho. Tem até o meme, né? Eu tenho medo de pá, eu tenho medo da enxada. Né? Aquela questão que a caneta é mais leve do que a pá, realmente o estudo transforma a vida. Né? Com certeza. Mas eu queria vir aqui já pra gente ir encaminhando aqui a conversa. Eu queria saber, porque a gente tá falando só do êxito, né? A gente tá falando só do êxito, que o cara passou em 20 concursos, o cara pau, não sei o quê. O cunhado estudou chegar lá, com ele. fez a inscrição Mas, cara, com certeza você passou aquela sensação da maioria dos concurseiros, né? Tem gente aí que realmente passa de primeira, gosta da função e continua, quer ficar ali. Mas com certeza houveram reveses na sua jornada. E qual é o diferencial de quando você realmente encara essa profissão que você disse, né? Tem que encarar como profissionalismo, como profissão do concurseiro na hora do revés? Cara, eu sou um concurseiro como qualquer outro, né? Então, com certeza eu passo por perrengues, passo por momentos difíceis, né? Nessa profissão de estudar para concurso público. E porque eu sempre saliento isso, profissão de concurso público, porque as pessoas que não têm conhecimento de causa acabam que achando, né, construindo a imagem de um concurseiro de um cara que não quer trabalhar e resolveu estudar, né? A mãe chega lá, tá fazendo nada, vem aqui me ajudar. Ou então ela vai apresentar que não, aqui é meu filho, só estuda. Mas só estuda, pesa, mata, né? Porque, cara, estudar para concurso público não é fácil, é difícil, é sacrificante, tem muitas incertezas, né? Então, o cara que não desiste é o cara que passa. Hoje, passar em concurso público é um segredo, né? Perguntou, professor, Ezequiel, e o segredo aí, cara, para passar em concurso? Cara, hoje, o segredo para passar em concurso público é não desistir. Né? É o cara bater até eles enjoar da cara do cara. Não, meu irmão, passa esse cara, tá bom, eu não aguento mais ele vendo aqui, não. Então esse é o segredo, né? Porque, cara, concurso público é cada vez mais difícil, né? Você falou aqui que abriu o concurso, né, para soldado, 1.000 vagas para polícia militar, né? Cara, é um concurso aí que por baixo vai dar em torno de 100 mil inscritos, né? Por volta de 100 mil. É um concurso, hoje a Polícia Militar do Estado do Ceará é uma das mais bem pagas do Brasil, tem uma estrutura do caralho, né? É uma carreira brilhante. Então, quem que Aposentadoria não quer... certa, né? Integralidade. Detalhe, né? Isso aí é diferencial, integralidade e paridade, né? Então, cara, hoje quem quer seguir uma carreira de Estado, né? Que a gente tem que ressaltar, porque hoje no serviço público a galera não olha muito para essa parte da carreira de Estado. Hoje é uma tendência muito grande, não sei como é que vai ser futuramente, mas há uma tendência dessas carreiras serem terceirizadas, carreiras de serviço público, né? Isso. E aí, o que não vai terceirizar são as carreiras típicas de Estado. Então, as carreiras tipo de Estado, aí você bota a área fiscal, a área policial. Então, já a área policial é uma certeza de você entrar e, se Deus quiser, se aposentar. Com certeza. Entendeu? Não vai passar por esse processo de terceirização. Então, hoje, mais do que nunca, é muito valorizado. Então, um concurso público desse que vai ter 100 mil inscritos, o cara hoje, para chegar ali naquele hall dos 1.000 aprovados, ele tem que ser diferente. Certeza. Ele não pode ser igual. E hoje como a gente vê, nós aqui, como a gente até comentou no programa anterior, como tu conhece a gente já há algum tempo, quem está estudando hoje para concurso é diferente da nossa época. Hoje o concurseiro está se profissionalizando realmente. A cobrança do candidato, ela é diferente. Com certeza. Ela não, logicamente que
Nós tivemos nosso mérito na época, a gente foi aprovado, Claro, bem claro. aprovado. Mas, assim, vai aumentando Vai a aumentando. quantidade de candidatos, e essas regras aí, como a raiz residual, é uma forma de eliminar um candidato. De Cara, tirar o cara ali da hoje- jogada hoje mesmo. é assim, hoje a boca do funil vai aumentando e a saída vai ficando vai diminuindo. ficando mais curta, tá entendendo? Hoje, o serviço público, ele quer, hoje, eu sempre faço essa analogia e é uma analogia muito verídica. O serviço público, o concurso público, na verdade, ele é um recrutamento de uma empresa. Ele é um recrutamento da empresa. E aí a empresa vai ter vários candidatos que entregaram o currículo. Ele vai fazer a seleção. Ele vai querer selecionar quem para a empresa? O melhor. E o melhor. Então, o concurseiro hoje, ele tem que ser o melhor. Né? E o serviço público, ele está buscando mais ainda essa excelência no serviço público. Ele já quer, como a gente falou aqui, no caso do delegado, mas pode se estender essa linha de raciocínio para todos os serviços públicos. Ele já quer que você entre bom. Ele não quer perder tempo te capacitando, ele já quer que você entre capacitado. Então, o cara tem que ser diferente. Por isso que realmente os candidatos, a galera que está sendo aprovada agora, é diferente da nossa época, porque justamente isso, porque a exigência é diferente. Né? Então, hoje, passando em concurso público, vou dar exemplo. O último concurso para a Polícia Civil aqui do estado de Ceará, foi o que eu passei. Isso não é eu que estou falando, é o secretário, foi a governadora, né, a Isolda, o secretário de Segurança Pública, o delegado-geral, de uma boca só. Eles falaram, cara, esse concurso foi um concurso mais difícil da história Foi. da Polícia Civil. Posso dizer que foi o que eu fiz. Pesado. Realmente. Pesado, foi quando- pesado. Os professores também Pesado. comentaram, Cara, os o professores. delegado-geral, o secretário de Segurança Pública chega e diz assim, cara, na formatura lá, ele falou, esse concurso, vocês estão de parabéns, vocês são um supra-sumo hoje desse concurso público da Polícia Civil, vocês hoje passaram na maior seleção, na seleção mais difícil da Polícia Civil, da história da Polícia Civil. Cara, da história da Polícia Civil, é um negócio pesado. Tá entendendo? Então, assim, foi uma prova surreal pro cargo de inspetor de polícia. Mas lá, selecionou a galera. Tinha os bons. Tinha os bons. E aí, graças a Deus, selecionaram ótimos policiais. Cara, eu digo isso porque eu entrei nessa turma, não porque eu entrei, mas porque eu vivencio, eu vejo os caras. São caras fora de sério. É uma mão de obra altamente qualificada. Você vê, como eu falei, os caras já entraram pronto, meu irmão. Não tem esse negócio de, não, a gente vai aprendendo com o dia a dia, não. Os caras estão lá, diferencial. Só cara bom, só cara bom. Mas Tanto aqui que a Polícia Civil aí, é operação toda semana. Inclusive, governadora, chame a segunda turma. É um apelo que eu faço aqui. Muito importante. Chame a segunda Papo. turma. Não é justo que num concurso tão difícil, com várias pessoas aprovadas que já fizeram teste físico, que já cumpriram etapas com concurso ainda com prazo, que a senhora não chame. Chame aí ou o próximo governador. Pegando o gancho, né? O Elmano já em entrevista em outros podcasts aí, já falou, né, que vai chamar a T2 e vai fazer um novo concurso. Então boa, você que coisa tá boa. em casa, câmera 18 aqui, ó. Pra mim, Foca em mim. você que tá em casa, tem sonho de entrar numa instituição excelente, carreira de Estado, tá pagando bem e a tendência é pagar melhor, né? Estamos trabalhando isso fortemente todo dia para que eu valorize mais ainda o trabalho da Polícia Civil. Você que quer estudar para um concurso desse, comece de agora, porque esse concurso é uma realidade. O projeto hoje do Elmano, de campanha, e agora, depois de já eleito, ele reafirmou o projeto dele, é expandir a Polícia Civil. Né? Expandir a Polícia Civil. E não tem como expandir os trabalhos da Polícia Civil sem servidor. Hoje, o capital intelectual é o maior capital de qualquer instituição. Com certeza. Empresa pública ou empresa privada, o capital intelectual. Então não tem como ele operacionalizar hoje o que ele quer com o efetivo que tem. Então ele vai ter que fazer um concurso bom para a Polícia Civil. Então você que está em casa, aproveita essa pegada, vira essa chave aí, meu irmão. E vai para cima. Tá chegando, tá chegando. Inclusive, eu achei até interessante que ele quis fortalecer a Polícia Civil, né? Que é de suma importância. Ezequiel, eu queria agradecer, né? Em nome de todos aqui. Felizmente deu nosso tempo. E eu tenho certeza que nos próximos, né? Você também vai ser convidado aí. E eu já deixo aqui o convite aqui já fica formalizado. Já fica feito o convite. Só a gente marcar aí, fechar a agenda. Porque a gente sabe que esse tema é muita coisa para falar. Se deixar, a gente passa aqui a noite toda. Como a gente estava conversando no início, não falta assunto Não para falar falta de assunto, público, verdade. Não falta assunto. Mas assim, é um prazer, foi uma honra estar aqui trocando ideia com vocês, tentando aí ajudar o pessoal que está em casa, que está assistindo esse podcast, para que a gente consiga dar mais visibilidade e importância à área da segurança pública. Isso, Né? com Essa é a certeza. nossa missão, né? Engrandecer mais ainda as instituições
de segurança pública, né? Mostrar que são instituições cidadãs que estão para defender a sociedade, né? Garantidoras, como a gente já falou, dos direitos fundamentais. Show de Né? bola. Com certeza. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Só Mais lembrando, alguma tá? coisa? Qualquer coisa, segue lá o professor Ezequiel. Pronto. Prof. Ezequiel Moraes no Instagram, tá? Nas redes sociais. Dúvidas, lá a gente sempre passa questão Mentoria, de concurso, mentoria dúvidas de excelente. concurso Eu posso público. dizer. Fala comigo que a gente desenrola, meu amigo. A gente tá lá pra ajudar, tá? Então é isso, pessoal. Não perca aí os próximos episódios do Táticos Cast. E hoje aqui com a presença ilustre do Ezequiel. E é isso aí. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Valeu. Vou Obrigado. finalizar aqui no meio. Show. Até a próxima, pessoal. Valeu.